Bom dia a todos nesse domingo. Estamos aqui. Meu nome é Marcelo Carvalho, para quem não me conhece. Dá um bem-vindo e um bom dia aos irmãos da 9 de julho, às irmãs, aos amigos e amigas que estão nos assistindo pela internet. E nessa manhã pretendo compartilhar com todos vocês algumas coisas que eu tenho aprendido e tem me ajudado a perseverar no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês têm, obviamente, visto aí toda o caos, né, que um simples micro-organismo, né, um vírus, foi capaz de fazer no mundo todo, nos países, em suas economias. Também vocês têm acompanhado aí as manifestações, né, contra a injustiça social, racismo e toda a instabilidade política que isso gerou ao redor do mundo, em muitos países. Mas não é só no mundo dos homens, né, da sociedade humana e nas suas organizações que a desordem acontece. A própria natureza tem mostrado também algumas coisas que nos assustam, né? E o noticiário está aí para mostrar isso. Nuvens de gafanhoto, né? Aqui bem próximo de nós, aqui no sul do país, na Argentina. No sul do Brasil, essa semana, um ciclone, né? Um ciclone bomba, nunca tinha ouvido falar disso, que trouxe chuvas, alagamento, vendaval e até, infelizmente, algumas mortes. Enfim, é como se, não é novidade, mas a natureza é como se ela conspirasse contra o ser humano. É como se algo estivesse errado, mas sempre teve errado, sempre teve assim. A gente sabe da existência de epidemias desde a história do início da história humana. Fenômenos geológicos como terremoto, maremotos, enfim, que obviamente vão ocasionar verdadeiras tragédias na história do homem, da sua civilização, mas isso acaba sendo um normal, entre aspas, né? Mas a Bíblia fala que essa natureza, do jeito que ela sempre foi na nossa história, ela não é normal. Ué, mas como não é normal, desde que o homem está aqui no planeta, esse tipo de cataclismas, enfim, tudo de mal que acontece, tanto na sociedade humana como na natureza, sempre existiu. Então é normal, mas a Bíblia fala que não é normal. E nós vamos ver como é que a palavra de Deus nos mostra isso. Lá em Romanos, capítulo 8, de 19 a 22, Paulo fala a respeito dessa natureza. Da natureza, inclusive, o cosmos, a natureza física. E ele diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa, lá em Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 22, que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Olha que impressionante. O Espírito de Deus fez Paulo escrever essas palavras. Ele fala que a natureza está submetida à inutilidade, que a natureza criada, o cosmos, o universo, onde nós, homens e mulheres, vivemos, ela está escrava, está decadente, escrava da decadência. E que aguarda, que ela geme e aguarda a liberdade quando? Quando os filhos de Deus também forem libertos. Ou seja, a natureza aguarda quando Deus trouxer uma liberdade plena, total, universal, os homens a quem Ele quer bem, e aí sim a natureza vai ser libertada dessa decadência. Olha que impressionante, é um texto profundo, difícil, mas vamos tentar entender mais isso. Lá em Marcos, capítulo 4, 32, e aí é o meu segundo ponto, esqueci de falar, o primeiro ponto é o quê? É o cosmos, a natureza criada, né? E olha que interessante, a palavra cosmos do grego, que diz respeito ao quê? Ao universo, o conjunto do universo. E a palavra cosmos, ela significa em grego também o quê? Ordem, organização, beleza, harmonia. Só que a natureza criada, segundo Paulo, não é nada disso que os gregos pensavam. Ele fala que a natureza está em desordem, desarmonia, ela está caótica. O meu segundo ponto, nessa manhã, é o mar. O mar faz parte da natureza. No Novo Testamento, é muito citado o famoso Mar da Galileia, que na realidade não é um mar, é um grande lago que tem ali na região, né? E é o lago de Genezaré, mas chamado de Mar da Galileia. E aí, nesse ambiente geográfico, aconteceu muitas histórias, muitas passagens da vida de Jesus ocorreram nesse lugar. E numa delas, famosa, que eu quero ler para vocês agora e poder também procurar analisar com vocês para entender o que Deus está querendo nos dizer, vamos lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Marcos 4, de 35 a 41. E olha o que diz lá o Evangelho. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vocês vão encontrar passagens bem parecidas também no livro de Mateus, capítulo 8, de 23 a 27, e Lucas 8, de 22 a 25. São passagens que são... Essa passagem ela é descrita nos 3 evangelhos. Mas olha que interessante. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Como nós vimos, a natureza, segundo a palavra de Deus, infelizmente, ela está caótica. E o mar faz parte dessa natureza. Bem, se a natureza, o universo, ele está sofrendo, está gemendo, o mar, os mares também estão. E os homens que habitam
esse universo, no caso, o planeta Terra, também estão. E é interessante que a Bíblia fala que o mar, ele é simbolizado muitas vezes na Bíblia como um lugar de mistério, um lugar de forças ocultas, um lugar caótico, imprevisível. Inclusive, um local da presença inimiga de Deus. Um local onde ali há forças contrárias a Deus. Você vai ver muito isso, por exemplo, no livro de Apocalipse. E imagina, no mundo ali do primeiro século, o mar era um local ignorado, havia muito desconhecimento, com toda a experiência dos navegantes daquela época, mas era um local misterioso. E a Bíblia, ela descreve em muitos salmos que o único capaz de dominar e que conhece esse ambiente tão imprevisível e caótico é Deus. E, por exemplo, fica claro isso, evidente, quando ali no livro vocês vão encontrar várias passagens, mas o livro de Jó, Jó 26, versículo 12, Salmo 89, de 10 e 11, você vai encontrar passagens onde mostra que Deus, o Criador, só Ele é capaz de conter e colocar o mar nos seus limites, de apaziguar o mar, de conter a força caótica dele. Então, é interessante a gente notar que, ao mesmo tempo que o mar tem esse simbolismo, mas o mar da Galileia, ele era útil, porque ele ligava Jesus, podia atravessar em linha reta, usando o barco dos discípulos, e chegar às localidades, Cafarnaum e várias outras pequenas cidades da Galileia, para realizar o ministério dele, e levar boa notícia, e curar e salvar pessoas. Então, o mar ele aparece também nos evangelhos como uma ponte que tem que ser atravessada por Jesus e pelos discípulos. E a gente até pode pensar que o mar ele é uma ponte para o quê? Para o evangelho alcançar o mundo. Só que lembra, o mar ele é caótico, ele é imprevisível. Então, cabe ao seguidor de Jesus Cristo, ao homem e à mulher, que procuram ter fé, primeiro ter consciência que esse mundo, que esse mar, que essa natureza são imprevisíveis, são caóticos, e que não é para a gente ficar com medo, como Jesus falou com os discípulos, né? Ele é um grande desafio, mas tem alguém que pode domá-lo, que pode adestrá-lo. É o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus Criador. Bem, meu terceiro ponto agora é que Jesus Cristo ele é o Senhor do cosmos, desse mar caótico e também dessa humanidade tão desordenada e conturbada. Se a gente vê essa passagem, olha o que aconteceu. Jesus, ele estava cansado, ele havia trabalhado, havia multiplicado os pães, havia feito uma série de outras, levou o evangelho, curou pessoas, e ele estava cansado, né, conforme o relato. E o que ele faz? Ele dorme na popa do barco. A popa é a parte de trás do barco. Provavelmente ele dormiu próximo ali ao leme do barco, que ficava na parte de trás. E Jesus estava ali, descansando tranquilamente, confiando que os seus discípulos iam seguir com o barco e chegar no destino que eles tinham traçado. Mas é interessante a gente ver que Jesus ele ia numa direção para atravessar o Mar da Galileia, ele estava indo para o lado oriental do Mar da Galileia, aliás, para uma região de não-judeus.
E nós vamos ver na sequência ali da passagem que ele vai lá na região de Gadara, dos Gerazenos. Ele vai fazer ali um grande milagre. Mas ele, no meio do caminho, ele dormindo, o barco é açoitado que por um vendaval. E esses grandes ventos começam a gerar o quê? Grandes ondas. E o barco começa a subir e a descer em cima desse agitação do mar da Galileia. Então, é o momento em que um barco tão frágil como devia ser, aqueles pequenos barcos dos pescadores da Galileia, ele passou ao quê? A sofrer o perigo de afundar. E todos que estivessem ali no meio do lago, ali no meio do mar da Galileia, no meio daquela tempestade, com certeza a chance de morrer era enorme. E o que aconteceu? Aquele vento, aquele vendaval, aquelas ondas enormes, gerou o quê? Um estado de caos. Mesmo experientes pescadores como Pedro e os seus companheiros perderam o quê? A esperança. Se apavoraram. E o pavor e o medo são terríveis, eles tomam conta do nosso coração. Você fica paralisado, você esquece. Você acha que a única coisa que tem na tua frente é o perigo. E era o que aconteceu naquela situação. Ao ponto deles duvidarem, olha o que eles falam para Jesus. Eles dizem o quê? Para Jesus que o Senhor não se importa conosco? Não está vendo que vai afundar? O medo e o pavor era tão grande, mesmo após eles terem visto tantos milagres de Cristo, que eles o quê? Agora estão até duvidando do amor e do cuidado de Jesus por eles. E aí, o que Jesus faz? E é o meu quarto ponto. Jesus o quê? Se levanta e ele o quê? Adverte. Ele o quê? Ele conjura o mar. E é interessante, irmãos e irmãs, que na NVI, ele fala que esse vendaval, ele levantou grandes ondas, e na NVI fala que Jesus, ele se levanta, ele se põe de pé. Bem, alguém que se põe de pé é uma atitude típica de quem vai o quê? Que tem alguém se põe de pé porque tem algo importante, tem um desafio na frente dele. E Jesus se põe de pé diante daquele perigo, daquele desafio, e ele confronta a natureza caótica. Algumas traduções desses trechos aqui de Marcos, que fala aqui desse ocorrido, e também Mateus e Lucas, diz que quando Jesus fala aquieta-se, acalma-te, ele fala o que para a natureza? Ele está falando o quê? Cala-te, fecha a boca. Olha que interessante. Ele manda os ventos pararem de soprar, ou seja, os ventos se ficarem quietos, pararem de fazer barulho, e manda as águas, o mar, fechar a boca. E detalhe, Jesus o quê? Ele repreende. O que é esse verbo repreender? É conjurar. É o mesmo verbo que Jesus usa quando ele repreendia, ele conjurava espíritos imundos que estavam pessoas possessas, endemoniadas. Jesus ele fez o quê? Ele usou do mesmo método que ele usava o quê? Para enfrentar as forças do mal. Para enfrentar o quê? Para libertar pessoas possessas. Então, é interessante ver que o mar e essa natureza, ela é apresentada para nós nessa escritura como que estivesse possuída pelas forças do mal. Apesar de ser a natureza, vento, o mar.
que Jesus quer dizer? Qual é a lição que Deus está querendo dar para nós? Qual a lição que o Espírito Santo está querendo dar para nós? Para a gente não se iludir. Esse mundo, esse cosmos, por enquanto, temporariamente, ele está o quê? Sob a influência do mal. Pandemia, guerras, vendavais, pragas, doenças, corrupção. Esse normal, esse natural normal, é o quê? É um caos. É uma coisa caótica. De natural não tem nada. É antinatural. E a grande questão que se coloca é que hoje o cosmos e o mar, o mundo que a gente tem que atravessar, ele também continua caótico. E precisamos o quê? Pedir a ajuda de Jesus Cristo para o quê? Calá-lo, para ele ficar quieto, para ele fechar a boca, porque ele quer nos engolir. Ele quer nos afogar na sua loucura. Irmãos, irmãs e amigos, só tem um capaz de pôr ordem e de nos levar para o outro lado da margem de uma forma segura e no fim a gente encontrar alegria. Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele quem traz calma, serenidade, paz e segurança. Eu não estou falando que esse mundo caótico não vá nos machucar, não vai nos deixar triste, não vai muitas vezes até deixar marcas na nossa alma, no nosso corpo. Mas o Senhor promete que sempre que nós gritarmos por Ele e pedirmos ajuda para Ele, Ele não vai deixar esse mundo caótico, essa natureza descontrolada nos engolir. Há um salmo, e aí eu vou encerrar, o Salmo 107, versículos de 23 a 30, é um salmo muito interessante e ele lembra muito essa passagem de Jesus e dos amigos dele. E é interessante ver que, olha o que diz o Salmo. Desciam em navios pelo mar, Salmo 107, de 23 a 30. Comerciando na imensidão das águas. Eles viram as obras do Senhor no alto mar e as suas maravilhas. Ele disse, e levantou um vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Eles subiam ao céu e baixavam no abismo. A sua vida se agitava na desgraça. Rodavam, balançando como um bêbado. Sua habilidade toda foi tragada. E gritaram ao Senhor na sua aflição. E Ele os livrou de suas angústias. Transformou a tempestade em leve brisa. E as ondas emudeceram. Ficaram alegres com a bonança. E Ele os guiou ao porto desejado. Olha o que Deus faz. O que Deus fez no passado e que Deus quer e pode fazer na nossa vida. Você vê que aqui, tal como aconteceu com os discípulos, eles eram jogados para um lado e para o outro, por ondas, sabe? E eles gritaram no meio da aflição pelo Senhor. E o Senhor, na onda da pandemia, na onda do desemprego, no vendaval da loucura, da violência, da doença, eles clamaram ao Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor calou a boca desse mundo caótico. O Senhor o quê? Pôs ordem no caos. E o Senhor os levou em segurança para um porto seguro. Assim é Jesus. Nós sofremos, muitas vezes, a influência desse caos no nosso caráter, no nosso coração. Lutamos,
sofremos, choramos, pecamos, somos jogados de um lado para o outro, mas a gente clama a Ele, e Ele nos ajuda, nos acalma o que está em volta de nós e nos salva, e nos leva em segurança. Essa é uma promessa, irmãos, eterna. O Senhor, Ele acalma e traz segurança. Agora, a grande questão que fica, irmãos e irmãs amados e amigos, é que nós temos que atravessar esse mar. É imprevisível, a gente não sabe. Você vê, o ano passado tínhamos uma vida normal. Esse ano é o que a gente está vendo agora. Mas, mesmo no meio de toda essa natureza bravia, desordenada, Jesus Cristo vai nos proteger hoje e para sempre. E Ele vai salvar você se você clamar o nome dEle. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz por você e que ressuscitou por você e por toda a humanidade. Toda a glória seja dada a Ele, que é o Senhor da criação, que nos traz a paz. Amém.